E aí pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, já me ajudem a alimentar o algoritmo do YouTube. Por favor, cliquem em like, dislike, comentem, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para receber notificações e vamos que vamos. Bom, hoje eu quero começar a trabalhar com vocês aqui a questão da política e eu quero fazer uma pergunta. Inicialmente, essa pergunta eu quero dirigir especialmente a quem ainda apoia o governo Bolsonaro. Então a minha pergunta é qual? Você que ainda apoia o governo Bolsonaro, o que Bolsonaro, até agora, com quase 2 anos de governo, construiu? O que ele fez de bom até agora? O que foi construído? Você consegue me responder essa pergunta com fontes sólidas e não com fake news? Essa é uma pergunta que eu acho interessante. Por quê? Porque eu não consigo responder, eu não consigo ver nada do que foi construído, eu não consigo, não consigo, não vejo fonte nenhuma que me diga, ó, isso foi construído, se construiu alguma coisa, há o projeto de construção de construir coisas. O que eu mais observo, o que para mim sempre esteve presente na história de vida de Bolsonaro e está muito presente nos discursos da extrema direita, são projetos de destruição e não de construção. São sempre projetos de o que tem que ser destruído, limpo, o outro tem que ser eliminado, isso tem que deixar de existir. É sempre voltado para isso, para um discurso de exclusão, de eliminação, de que os oponentes todos são comunistas ou de que todo oponente é um inimigo. E esse raio, ele vai, parece que diminuindo, ele vem diminuindo cada vez mais, porque cada vez mais essa lista de comunistas cresce indefinidamente. E há sempre essa perspectiva da eliminação, da limpeza, da destruição, da pureza, da purificação. Então esse é um discurso muito presente na extrema-direita historicamente. E há o elogio da força, o elogio o elogio do poder, há um elogio muito forte disso, né? Do poder, da figura de força, da figura que contém energia e do sucesso. E a partir disso, muita coisa se configura de modo diferente de praticamente tudo o que observamos nesses 30 anos de democracia. E diferente, inclusive, do que houve na própria ditadura militar. O que observamos hoje, na minha compreensão, não tem nem mesmo o pouco do refinamento que existia durante a ditadura militar. Pelo menos durante a ditadura militar, se observava muitas vezes a tentativa de incorrer em uma certa tecnocracia, de nomeações técnicas, de uma tentativa de se estabelecer padrões técnicos de ação e um pouco de refinamento no sentido do lidar com o outro, da questão da polidez, da questão do trato mais diplomático, de que a diplomacia brasileira tem uma história longa e que não foi plenamente abandonada ou sucateada ou precarizada durante a ditadura militar, mas vem ocorrendo isso durante esse governo, o governo Bolsonaro, nesses quase 2 anos, nesse pouco tempo de governo, por assim dizer. Então, eu sinto que é algo completamente diferente de muita coisa que já ocorreu no Brasil, né? E o início do governo é interessante tentar comparar, para tentar entender melhor, o início de qualquer outro governo com esse governo atual, então, com o governo de Bolsonaro. Então, procurem ler a respeito do início do governo Collor, do início do governo Sarney, do início dos governos FHC, Lula, Dilma. É completamente diferente. Todos tinham uma perspectiva de construção de alguma coisa, de projeto. E o governo Bolsonaro não tem isso, isso não existe. De fato, existe um projeto, na verdade, de anomia, de destruição das instituições e de estabelecimento de uma anomia. E com a anomia poder se governar por meio de milícias. Sejam elas instrumentalizadas a partir das polícias, da polícia militar, da polícia, né, de alguma forma, essa incursão da milícia
no governo como um todo e não somente do que ocorre no Rio de Janeiro. Bom, então temos essa perspectiva e eu gostaria que vocês pensassem sobre inícios de governo, outros inícios e como foram. Eu me lembro muito bem do primeiro governo Lula, dos primeiros anos, 2003, 2004, muito, mas muito diferente, em vários sentidos, né? Mas assim, principalmente em relação a valores, principalmente em relação a perspectivas. No início de um governo Lula, o que se tinha? Se tinham pessoas sonhando mesmo. As pessoas que estavam formando aquele novo governo, muitas sonhando com algo muito diferente, sonhando em produzir harmonia, em produzir mais igualdade, em produzir condições muito diferentes. E o que se tem com o governo Bolsonaro? Se tem o elogio da força, o elogio da militarização, o elogio da violência, de certo modo. Porque é o elogio de que tudo deve ser resolvido pela força e pela exclusão do outro, e de que o outro é inimigo. Então isso está muito presente e eu nunca havia percebido isso na história do Brasil. Eu acho que é a primeira vez que se tem isso na história. Um governo que já começa com a postura de eliminação do outro, de destruição, de limpeza, não vou dizer étnica exatamente, que não é exatamente assim, mas de limpeza da diferença, de limpeza do outro, de purificação, está muito presente. Isso e de fato, é uma postura que tem um viés fascista muito forte, e que pode sim ser denominada como proto-fascista. É proto-fascista. Não é fascismo ipsis literis. Não é um fascismo na sua forma mais tradicional, porque de alguma forma quer governar por meio da anomia e por meio de milícias. Então é um proto-fascismo, porque tem um viés fascista, e é um fascismo que não consegue nem mesmo ser mais autenticamente patriótico. Então, por isso que é um proto-fascismo, um fascismo um pouco torto, mas tem muito de fascismo. Então, é um proto-fascismo porque é um fascismo torto, porque não é nem mesmo patriótico, porque não é, tá? É entreguista. Então, isso vem me chamando muita atenção de me lembrar de como foram o início de outros governos democráticos no Brasil, os quais eu vivenciei, todos eles, Sarney, Collor, Lula, FHC, Dilma, e de perceber a diferença. A diferença é muito grande, é gritante. Então estamos vivendo um momento de ruptura de valores com esse governo. Então há uma tentativa de instauração de toda uma nova ordem de valores, de toda uma nova ordem de administração, de espírito de administração e de relação com o outro. Mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado, vamos levando, até a próxima, um abraço.